Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aí então, tabela periódica, né? Só que agora nós vamos verificar, nessa segunda parte, alguns componentes, né? Nem todos, vamos ver aí um bocado. E eu vou ter que dividir essa aula provavelmente em três, né? Em três partes. Mas vamos lá. São colocações interessantes. Bom, eu vou começar pelo primeiro elemento, né? Aqui o nosso glorioso hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele é mais ou menos aí uns 90% dos átomos que compõem o cosmos. Deixa eu até chegar mais para cá para aparecer o hidrogênio. Pronto. Ele compõe aí mais ou menos 90% do nosso cosmos, tá? Como eu disse, para você poder formá-lo, através de fusão, né? Você vai lá, fusão de hidrogênio, que aí depois vai fundir ele, tem que ser 10 milhões de graus centígrados. É um número muito alto, né? A temperatura muito elevada. Você chama atenção que ele tem um próton no seu núcleo, né? Você observa, essa é uma das características, então, do hidrogênio. Ele é o mais abundante no universo, né? Quer dizer, 90% do universo praticamente é dele. Logo depois vem o hélio, que é o 2, né? O número 2. O hélio, ele é o segundo mais abundante no universo, tá? A gente conhece mais o hélio porque, às vezes, nas festinhas, geralmente aniversário, a gente tem algumas pessoas que inalam um pouquinho no balão, aquele gás hélio, aí ele fala assim, né? Ele fala como se fosse fala como se fosse o Mickey, porque a voz fica diferente. Basicamente isso, é engraçado, mas eu já ouvi alguns casos de pessoas que, inclusive, morreram com a inalação desse gás. Então, o hélio, né, o segundo mais abundante. Você vê, ele tem mais ou menos 8% no universo, né, no cosmos. Essa é uma característica. E ele tem 2 prótons. Depois do hélio, nós vamos dar destaque para o lídio. Caiu aqui, né? Deixa eu arrumar. Muito bem. Agora tá aí. Esse daqui é o lídio. Tá? O lítio, ele tem 3 prótons no núcleo, né? É o terceiro mais comum no universo, mais ou menos. Então a gente observa assim, mas mesmo assim, a quantidade dele é o que? 0,001%, mais ou menos. Mas ele é o mais comum, então, o lítio. Depois do lítio, o berílio. Então você tem aqui o berílio. O berílio é utilizado em doenças, né? Geralmente em doenças metais. Ele tem 4 prótons no núcleo, né? Essa é uma característica do berílio. E logo depois tem o bromo, né? Você tem aqui berílio e você tem aqui o bromo. No caso aqui ele tem 5. Também tem, no caso, 5 prótons no núcleo. Logo depois aparece, para mim, um dos mais importantes de todos eles, né? Que é o carbono. O carbono quer dizer vida, né? Na verdade, eu sou carbono, você praticamente, os seres vivos são de carbono, né? E tem essa característica, porque o carbono tem a facilidade de ligar as coisas bem de forma mais rígida, né? No caso, quem mais se aproxima dele é o silício. E o silício enquanto ele é 6, o silício é um valor mais adiante. E vamos dizer assim, o silício não tem a força que você encontra no carbono, né? O carbono, ele geralmente apresenta-se mais forte, né? Ele consegue ganhar. No caso do silício é 14, né? O número de próton deles, o número de próton do carbono é 6. Então a gente chama atenção
nesse destaque aí, né? Então ele tem a vida também abundante, né? Claro que em número menor, mas para a produção daquilo que ele faz, que é a vida, ele é bem abundante, né? Em termos gerais. Então, carbono, você tem logo depois do carbono, nitrogênio, né, que tem várias composições que apresentam nitrogênio, também é abundante, ele tem o número 7 de prótons, né, no núcleo, e logo depois aquele que é vamos dizer assim, um dos mais importantes, né, que seria o oxigênio. Aí nesse caso, o oxigênio, ele é forjado também nas estrelas, vamos dizer assim, das estrelas mais velhas, né, que explodiram. Ele no caso aí, são 8 prótons no núcleo, né, e ele também, assim como o carbono, é muito abundante. O carbono, o nitrogênio, né, então o oxigênio aí tem essa característica. Tem outros aí, né, a gente poderia falar sobre eles, mas não é o intuito desse nosso encontro. Nosso encontro é mais para falar sobre esses elementos aí. Bom, daí em diante eu vou falar sobre um elemento que é o ferro, mas sobre o ferro eu começo a falar no próximo encontro. Valeu, obrigado, até a próxima. Aperta o sininho se gostou e obviamente dá uma moralzinha aí pra gente aí, se cadastrando, se inscrevendo no canal, se possível, se gostar, claro, ok? Deixa seu comentário. Um abraço, um beijo, um queijo. Tchau, tchau.